E aí, galera ligada no Fit Me Trainer, tudo bem? Bom, pois é, iniciamos um novo ano, mas continuaremos com a nossa certificação de futuro com o Rodrigo Henrique. Pois é isso mesmo, pessoal. Hoje, módulo 9, continuação do módulo 4, onde eu, Diogo Clarindo, tratei de mobilidade articular e falei muito de avaliação e como receber, situações que você está num ambiente de academias escuras, sem uma sala específica para avaliação, como entender aquela pessoa sem prescrever fitness em cima de disfunção. Então naquele momento eu abordei, volta lá no módulo 4, relembro alguma coisa, abordei avaliações, abordei essa questão da conectividade do corpo, que ele é um tecido conjuntivo, a face que reveste todos esses músculos que estão conectados, a gente não pensa mais separado. Então a gente terminou o módulo 4 com uma imagem, onde eu mostrava um rapaz agachando e perguntava: e aí, o que está errado nessa imagem? Eu vou repetir essa imagem aqui e eu pergunto: o que a gente pode fazer para esse cara? Porque no módulo 4 eu avaliei uma pessoa saudável, mas mostrei tudo o que é necessário fazer de forma improvisada, sem uma salinha de avaliação. Então hoje eu convidei o Rodrigo Henrique, o melhor professor de movimentos. O Rodrigo Henrique não tem uma atuação muito forte nas mídias sociais, mas é um cara extremamente inteligente, professor de pós-graduação, professor master da rede de academias de Bodytech, e ele vai passar para vocês essa questão do alongamento, em que momento e por que deve ser bom prescrever, liberação miofacial, o que de fato podemos fazer essa autoliberação, quando fazer, para que fazer, em que momento fazer, se serve fazer uma liberação segmentada, tem que ser em todo o trilho anatômico, ele vai explicar o que é o trilho anatômico. Então vale muito a pena você prestar atenção em tudo que o Rodrigo vai abordar nesse módulo. Tá bom, galera? E até mais. Tudo bem? Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Henrique, sou professor de educação física, não tenho mestrado, não tenho doutorado, não trabalho na parte de laboratório, trabalho na parte prática, tá? Sou professor de musculação desde 1999, com a minha graduação feita em 2003 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em licenciatura plena. Tá? Tenho duas especializações, lato sensu, uma em fisiologia do exercício e avaliação morfofuncional pela Universidade Gama Filho, outra em treinamento funcional e reabilitação de lesões musculoesqueléticas pelo Centro Universitário Celso Lisboa. Há mais ou menos 10 anos eu tenho me aprofundado bastante nessa área de treinamento integrado. Por quê? O modelo que eu usava de prescrição, que é o modelo do Colégio Americano de Medicina do Esporte, na minha metodologia de treinamento, ela não respondia a muitas das questões que os meus clientes traziam para mim. Então muita gente ainda com problema de coluna, muita gente com problema de joelho, e muitas das vezes aqueles protocolos do lado do Stuart McGill e a própria recomendação do Colégio Americano de Medicina do Esporte, ela não respondia a essas questões dos meus clientes. Então há mais ou menos 10 anos atrás eu comecei a me aprofundar nessa área de treinamento integrado, fiz algumas certificações internacionais para entender como o mercado está funcionando e como eles estão fazendo a aplicação prática do conhecimento. Então tem algumas certificações internacionais, como do FMS, que é o Functional Movement Screen, tem uma certificação internacional do Michael Boyle, tem a certificação internacional do 3D Maps, que é a variação tridimensional do Gary Gray, sou membro da Associação Norte-Americana de Treinamento de Força, tenho a certificação internacional dos meridianos miofaciais, dos trilhos anatômicos, e dou aula em algumas pós-graduações aqui no Rio de Janeiro, algumas universidades como Estácio de Sá, Celso Lisboa e o FRJ. Tá legal? E atuo no mercado de fitness há mais ou menos 19 anos como personal trainer e avaliador físico. Então a ideia hoje é trazer para vocês um pouquinho desse conceito de treinamento integrado, de procurar sair um pouquinho daquela visão de entender o corpo como músculos isolados, onde você vai trabalhar peitorais, ombros e tríceps num dia, dorsais, costas e dorsais, bíceps e membros inferiores no outro dia. Tá legal? Para você ter uma visão mais integrada para entender como que o corpo se movimenta no dia a dia. Tá legal? Então muito do entendimento sobre o corpo, sobre a maneira como o corpo funciona, veio através dos estudos sobre fáscia. O que aconteceu? No início dos estudos, nos estudos iniciais sobre fáscia, principalmente nos estudos feitos pelos anatomistas, no processo de dissecação de cadáver, a fáscia ela era meio que excluída do processo. Por quê? O anatomista ele dissecava o cadáver, pegava aqui uma peça como o braço, ele dissecava o cadáver, via a pele, via a gordura, aí via o músculo. E via um ventre muscular, um tendão de origem, um tendão de inserção, e aí observava que o músculo aproximava duas peças ósseas fazendo um movimento.
A partir daí, você tem uma visão de que o músculo é responsável por fazer o movimento do corpo humano, né? E que a fáscia seria basicamente um componente passivo, né? Que ele estaria mais relegado somente à parte de proteção e revestimento dos tecidos. Tá? Com o avanço, né, de alguns métodos de pesquisa, né, os estudiosos, os anatomistas e os biomecânicos, eles começaram a entender como que a fáscia pode contribuir no movimento humano. Né? Então os anatomistas, né, principalmente da Alemanha, o Thomas Myers, que é o idealizador do conceito dos meridianos miofaciais, ele começou a preservar a estrutura das fáscias durante o processo de secação. Ele começou a observar que, na verdade, existiam links de comunicação entre diversos grupos musculares. Então dificilmente você consegue contrair um determinado grupo muscular de maneira isolada. Né? Então você vê que, por exemplo, seu tibial anterior, ele pode fazer conexão com o seu quadríceps, que pode fazer conexão com o seu reto do abdômen, que pode fazer uma conexão com o seu externo cleidomastoide, formando a nossa chamada linha frontal, superficial frontal, que é responsável por fazer esses movimentos de flexão do tronco. Tá legal? Além disso, você pode observar também que a sua fáscia plantar, ela se conecta através do tendão do calcâneo, né, com o seu gastrocnêmio, que faz a conexão com os seus posteriores de coxa, que faz a conexão com o seu ligamento sacrotuberal, que faz a conexão com os eretores da coluna, indo até aqui a sua testa. Tá legal? Então isso forma a sua linha superficial, a sua linha posterior superficial, tá legal? Que é responsável por fazer esses movimentos de extensão do quadril. Dentro desse entendimento sobre fáscia, os estudiosos começaram a observar que na sua fisiologia, dentro do tecido facial, existem fibroblastos chamados como miofibroblastos, tá? Que seriam fibroblastos que têm um filamento de actina, que permitem que essa fáscia consiga gerar tensão como se fosse um músculo liso, ou seja, de maneira involuntária. Então, a partir de um estudo feito pelo Dr. Robert Leip em 2006, ele começou a observar que esses miofibroblastos eram muito presentes em fáscias como a fáscia plantar, a fáscia toracolombar e a fáscia lata, que são fáscias que estão recebendo diretamente o que? Estresse mecânico. Então começou a se observar que a fáscia ela pode responder sim ao estresse mecânico e pode contribuir no ambiente biomecânico, ajudando, auxiliando na transmissão de força. Tá legal? Então quando a gente começa a entender sobre técnicas corretivas, né, como a autoliberação miofascial, o próprio alongamento, a gente tem que levar em consideração esse determinado tecido. Porém, o que existe hoje em termos de pesquisa sobre fáscia? Pouco ou quase nada. Então, atualmente, a gente pode dizer que através de um consenso de um grupo, né, de pesquisadores, que é chamado Facial Research, foi publicado no consenso em 2018, mostrando que existem poucas evidências, né, de que algum tratamento, correto, de liberação miofascial, ou alguma manipulação, ou algum tratamento de exercício físico, vai trazer alguma remodelação específica no tecido conjuntivo. Tá legal? Principalmente por quê? Porque ainda não existem métodos capazes de investigar tal efeito, correto? Então muito do que a gente sabe hoje sobre fáscia é muito pouco para ser aplicado na nossa prática diária. Então quando a gente pensa em fazer um trabalho de autoliberação miofascial ou um trabalho de alongamento para aumentar a amplitude de movimento articular, muitas dessas melhorias que acontecem, elas acontecem muito mais a nível central do que a nível periférico. Por que eu estou falando isso? Porque a fáscia ela tem cerca de 10 vezes mais mecanorreceptores do que o músculo. Então ela é um tecido extremamente sensível, tá legal? Então ela possui cerca de 80 desses receptores que ela possui, desses mecanorreceptores, cerca de 80% são o quê? Terminações nervosas livres. Tá? Então a manipulação do tecido facial, ela pode ser a resposta que você tem da chamada liberação miofacial, ela acontece muito mais através de modulação, né, do sistema nervoso central do que a nível periférico. Isso a gente pode ver também a nível de alongamento. Recentemente, um pesquisador chamado Gabriel Trajano, que é um colega nosso de profissão, né, ele fez uma pesquisa mostrando, publicou um estudo de revisão, mostrando a influência de fatores, né, centrais e periféricos na redução da força muscular após uma intervenção de alongamento, mostrando que grande parte das alterações que acontecem em resposta ao alongamento se processam a nível de córtex motor e não a nível periférico, como muita gente acreditava antigamente. Tá? Então, quando a gente pensa em fazer um alongamento,
Quando a gente pensa em fazer um trabalho de liberação facial, a gente está basicamente modulando a comunicação entre os aferentes, né, e os eferentes, que é quem faz, que manda a mensagem, que é o córtex motor, correto? Sabendo disso, é importante a gente entender esses conceitos para saber como aplicar na nossa prática. Por quê? Durante muito tempo, massacrou-se o alongamento como uma ferramenta, como preparação de movimento. O alongamento ele não aquece, ele não vai aquecer seu músculo, ele não vai ajudar na prevenção de lesões, porém, ele se torna uma parte importante no controle motor. Por quê? Para você ter um bom nível de controle neuromuscular, é importante você ter uma boa relação artrocinemática, que é o deslizamento das superfícies articulares. É bom você ter que ter um bom nível de controle neuromuscular, correto? Para você manter bons níveis de sinergia muscular, para manter as articulações centralizadas. E outro ponto, você manter uma boa relação de comprimento e tensão entre os músculos que se inserem nas articulações. Dessa maneira, o alongamento ele pode se tornar uma ferramenta muito eficiente para melhoria de movimento e até mesmo de performance, como antes duvidável. Tá legal? Durante muito tempo, a pesquisa investigou a influência do alongamento estático do músculo agonista sobre a performance do músculo agonista. Então, mostrando que, né, durações de alongamento superiores a 2 minutos ou mais, né, você tem um prejuízo muito grande na produção de força máxima. Né? Então, isso tem que ficar muito bem entendido. Por quê? Quando a gente vai para a sala de musculação, quando a gente está treinando o nossos clientes não treinam com cargas máximas, eles treinam sempre com cargas submáximas. Então você deixa de aproveitar uma ferramenta muito boa, que pode trazer um benefício, um ótimo benefício para melhorar o posicionamento do seu cliente, para executar padrões de movimentos mais complexos, como um agachamento, um levantamento terra, um supino com amplitude completa, e entre outros, correto? Recentemente, a pesquisa já está começando a investigar a influência do alongamento do músculo antagonista na performance do músculo agonista. Por que isso? Devido ao mecanismo, né, do sistema nervoso, de controle motor do sistema nervoso central, chamado de inibição recíproca. Através do relaxamento da musculatura antagonista, você pode melhorar a função do músculo agonista. Dessa maneira, melhorando a centralização da articulação e, consequentemente, melhorando o quê? A produção de força e até mesmo a realização do movimento que você está fazendo. Correto? E de que maneira você pode, em que momento você vai inserir o alongamento no seu treino? De preferência, antes do treino. Exatamente isso. Você vai colocar isso antes do treino, numa estratégia onde você vai fazer, né? A partir do momento que você faça uma avaliação de movimento, você vai identificar quais são os músculos que têm maior grau de inibição. Você vai procurar, né, alongar os músculos que estão hiperativados, correto? Você vai fazer a ativação de músculos que estão inibidos para que no final das contas você consiga melhorar o quê? O seu nível de controle motor. Correto? Que não adianta você somente alongar, não adianta somente você liberar. Se você não fizer um trabalho de controle motor, você vai ficar sempre refém de um método. E é isso que a gente não está querendo, é isso que a gente não quer no nosso dia a dia. Correto? Em relação ao alongamento, a melhor metodologia que eu vejo hoje de aplicação é a metodologia da NASM, que segue um contínuo de exercício corretivo, onde você faz técnicas inibitórias com autoliberação miofascial, você faz a adição de técnicas de alongamento. Qual o método de alongamento que você pode usar? Você pode usar alongamento estático, dinâmico, o FNP, né, e até mesmo balístico, dependendo da modalidade que o seu cliente pratique. Tá? O alongamento tem que ser aplicado de acordo com a especificidade daquilo que o seu cliente está se propondo a fazer. A partir daí você vai fazer o quê? A ativação de músculos que estavam inibidos, e a partir daí você vai para o seu trabalho. Então esse é um contínuo que seria que é a chamada preparação de movimento. Correto? Em relação à liberação miofascial, a autoliberação miofascial, muita coisa se sabe em termos de ganho de amplitude de movimento, correto? Sabe-se que quando você faz a autoliberação miofascial com cerca de 2 minutos de duração, você consegue melhorar a amplitude de movimento articular do grupo muscular que você conseguiu, que você manipulou. Em segundo ponto, que é importante, a autoliberação miofascial apresenta uma relação muito moderada, né, com a performance. Ela pode não alterar a performance, correto? Porém ela não prejudica, tá legal? E ela pode ser utilizada também como uma ótima ferramenta de redução de dor muscular de início tardio, principalmente quando você realiza treinos muito intensos. Então tem um estudo bem interessante que foi investigado o seguinte: um protocolo de agachamento com 10 séries de 10 repetições com carga de 70% de 1 RM,
com 1 minuto de intervalo. Um grupo fazia esse protocolo e não fazia mais nada depois do treino. Um outro grupo fazia esse mesmo protocolo, seguido de autoliberação miofascial de 2 minutos dos principais músculos da coxa, correto? E aí foi avaliada a percepção de dor, tá legal? Imediatamente após o protocolo, 24 horas após, 48 horas após e 72 horas após. O que eles observaram no final do estudo? Que os indivíduos que faziam o protocolo de autoliberação miofascial após a sessão de treino intensa reduziam, a percepção de dor era muito menor do que os indivíduos que não realizavam. E eles conseguiam realizar o trabalho subsequente com performance muito melhor. Tá? Em relação à dosagem, a recomendação da autoliberação miofascial é a mesma do alongamento. Né? Sessões de duração, estímulos de 10 segundos até 2 minutos, tá legal? Para os principais grupos musculares, tá legal? Então eu espero que tenha esclarecido aqui algumas dúvidas para vocês. Tá? Meu Instagram é @rsantos3108, meu Facebook é rhenrique3108, meu e-mail é rsantos3108@gmail.com. Vou disponibilizar para vocês algumas referências, né, nos slides que vão aparecer aí para vocês, tá legal? Que caso de qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me procurar. Eu vou demorar a responder, mas eu sempre respondo. Tá legal, pessoal? Um grande abraço, muito obrigado.